Querido amigo, hoje nós vamos estudar os capítulos 13 e 14 do segundo livro dos Reis. No capítulo 13, estudaremos o reinado de Jeoacás e de Jeoás sobre Israel, e também comentaremos algo a respeito da morte de Eliseu. No capítulo 14, estudaremos o reinado de Amazias sobre Judá e de Jeroboão II sobre Israel. Nós teremos princípios a serem extraídos desse texto e para refletirmos sobre eles é que eu quero convidar a todos que me ouvem agora a terem suas Bíblias abertas para estudarmos a Palavra de Deus. Vamos então refletir sobre os 7 princípios que podem ser aplicados em nossas vidas a partir do capítulo 13. O primeiro princípio que podemos aplicar em nossas vidas refere-se à fraqueza de caráter de Jeoacás, que continuou pecando mesmo diante do grande livramento divino. Versículos 1 a 6. Sobre o reinado de Jeoacás, é importante notarmos que o seu nome, em primeiro lugar, significa até Jeová tem segurado. Uma outra observação é que o seu reinado de 17 anos aconteceu, provavelmente, entre os anos 814 a 797 a.C. Terceira observação é que ele assumiu o governo no lugar do seu pai Jeú, que tinha reinado 28 anos em Samaria e tinha enfrentado muita oposição dos sírios sobre o reinado de Hazael. Uma outra verdade que devemos reparar sobre Jeoacás é que ele foi também durante o período do seu reinado, ele foi duramente oprimido pela Síria, a ponto de lhe restarem apenas 50 cavaleiros, 10 carros de combate e 10.000 soldados de infantaria. E, infelizmente, o relato que temos sobre a vida de Jeoacás é que ele fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, o primeiro rei de Israel. O segundo princípio que podemos aplicar em nossas vidas refere-se à ferocidade dos inimigos que foi permitida por Deus diante dos pecados de Jeoacás, conforme o versículo 7. De todo o exército que Jeoacás tinha, realmente ficou apenas 10 carros de guerra, 10.000 soldados de infantaria e 50 cavaleiros. Mas o versículo 7 nos dá uma amostra da razão por que o exército de Israel estava tão desfeito. Há uma frase no final do versículo 7 que diz o seguinte: porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como pó. Querido amigo, esse é o resultado de uma vida completamente distante de Deus. Uma vida em que não é Deus quem domina, em que o ego domina. Realmente, quando os inimigos atacam fazendo essa vida virar praticamente pó. Um terceiro princípio que podemos aplicar em nossas vidas refere-se aos feitos de uma vida longe de Deus, que só serve para constar nas páginas de um livro. Versículos 8 e 9 nos mostra exatamente isso. Em resumo, o reinado de Jeoacás é colocado em apenas 2 versículos. Todas as outras coisas que Jeoacás fez e também os seus atos estão escritos no livro da história dos reis de Israel. E simplesmente isso. Por quê? Porque ele morreu depois e foi sepultado em Samaria. E quem reinou em seu lugar foi Jeoás. É triste vermos esse final, essa síntese, esse resumo de uma vida que andou contrária à vontade do Senhor. Muito bem, mas temos um quarto princípio que podemos aplicar também em nossas vidas. Refere-se exatamente à finitude de uma vida errada, de uma vida totalmente distante de Deus. E isso nós vemos no exemplo do rei Jeoás, o filho de Jeoacás. Conforme os versículos 10 a 13, nós encontramos exatamente essa vida resumida de uma maneira ainda mais brusca do que a seu pai. Sobre o reinado de Joás, é importante destacarmos, primeiramente, o seu nome tem um significado interessante. Jeová é forte. Infelizmente, essa verdade não aconteceu na sua vida prática. Jeová não foi forte.
Jeoás impediu a força do Senhor ser a sua força. Uma segunda verdade que devemos lembrar e devemos aprender sobre Jeoás é que ele aproveitou a fase da decadência pela qual o país Síria passava, e aí então ele conseguiu estabilizar o seu governo e fazer até uma razoável administração. Uma terceira verdade é que mesmo depois de recusar, ele aceitou o desafio do rei Amazias de Judá, e aí ele saiu-se vitorioso. Ele, lutando contra os seus irmãos, contra os seus primos, ele saiu-se vitorioso e saqueou Jerusalém, o templo e os tesouros reais de Judá. Levou então esses tesouros e alguns cativos para a cidade de Samaria. É interessante percebermos também como é que o autor desse segundo livro dos reis resume a vida de Joás. Versículo 11 diz assim: Joás fez coisas erradas que não agradaram a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito com o povo de Israel, fazendo-os pecar. Na verdade, toda essa coragem que ele teve contra o rei Amazias de Judá, todas essas vitórias que ele pôde ter conquistado, tudo isso se perde quando se observa uma vida resumida em apenas 4 versículos e que a nota principal é de que esse homem, esse rei, fez coisas erradas diante do Senhor. 17 anos reinando em Samaria, porém 17 anos fazendo coisas que não agradaram o nome do Senhor. O quinto princípio que podemos aplicar em nossas vidas refere-se à fulgurante figura de Eliseu, que prova ser uma figura abençoadora, porque tinha uma vida entregue ao Senhor. Nos versos 14 a 21, nós encontramos então, em contraste ao rei Jeoacás e ao rei Jeoás, exatamente a figura de Eliseu. Eliseu termina os seus dias de uma maneira impressionante. Ele foi atacado por uma doença sem cura, e quando ele estava para morrer, esse rei Joás foi visitá-lo e reconheceu que ele era realmente um homem de Deus. Meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. E aí então Eliseu, ainda mesmo no seu leito de morte, ele dá para Joás uma tarefa: pegue um arco, pegue algumas flechas, e disse para Joás atirar a flecha. Joás obedeceu rapidamente o profeta e empunhou o seu arco e sua flecha e atirou. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: olha, o Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Muito bem, depois o que aconteceu foi muito interessante. O rei atirou algumas vezes, na verdade apenas 3 vezes, e parou. E Eliseu ficou muito irritado, porque ele poderia ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim Eliseu disse que ele poderia ter conseguido uma completa vitória contra os sírios, mas agora ele iria apenas vencê-lo 3 vezes. Eliseu morreu, foi sepultado, e é muito interessante percebermos o poder de Deus na vida de um homem que entregou a sua vida para ele, mesmo sepultado. Nós lemos no versículo 21 que em certa situação, fugindo dos seus inimigos, os israelitas deixaram um defunto cair em cima da sepultura de Eliseu e fugiram. E é impressionante como uma vida nas mãos de Deus pode fazer milagres até depois da sua morte. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, aquele homem já era defunto, ele ficou vivo, ressuscitou e se levantou. Que contraste entre uma vida que serve a Deus e 2 vidas, Jeoacás e Joás, que andaram por caminhos contrários ao Senhor.
O sexto princípio, podemos aplicar então em nossas vidas, refere-se ao fracasso de Jeoacás, que nós vemos exatamente nos versículos 22 a 23. Jeoacás, retornando o autor novamente a descrever esse homem, ele foi alguém que levou Israel a uma grande derrota diante do rei Hazael da Síria. O Senhor Deus foi bondoso com os israelitas. Ele não deixou que eles fossem destruídos, mas Jeoacás levou Israel a uma grande derrota diante do rei Hazael. E o sétimo princípio acontece nos versículos 24 e 25, em que nós observamos ainda um pequeno resumo da vida de Jeoás, filho de Jeoacás. Quando o rei Hazael da Síria morreu, o seu filho Ben-Hadad se tornou rei, e o rei Jeoás de Israel derrotou Ben-Hadad 3 vezes, aquelas 3 flechas que ele lançou quando Eliseu estava para morrer. E somente assim foi a vitória de Israel sobre a Síria. Mais lutas houveram e Israel perdeu. Israel foi prisioneiro da Síria. Querido amigo, o que nós aprendemos então no capítulo 13, se você estiver anotando aí em sua Bíblia, ou seu caderno, são 7 princípios que nós podemos aplicar em nossas vidas, que confrontam 2 vidas que andaram incorretamente, andaram se desviando dos caminhos do Senhor, e uma vida nos seus dias finais, mas uma vida de alguém que se entregou, um verdadeiro servo do Senhor, o profeta Eliseu. Que possamos, então, espelhar as nossas vidas na vida do profeta Eliseu, um homem que obteve do Senhor a graça e a bênção de ter uma porção dobrada do seu Espírito Santo, para assim abençoar, ser uma vida abençoadora para o povo de Israel. Muito bem, depois de vermos então o capítulo 13, nós podemos olhar agora para o capítulo 14 e vamos ver então algumas verdades sobre o rei Amazias e também sobre o reinado de Jeroboão II, ainda sobre Israel. Nesse capítulo, nós vamos encontrar 7 lições que nós vamos aplicar também, pela graça de Deus, em nossa caminhada cristã. A primeira lição a ser aplicada em nossa caminhada cristã pode ser vista na apreciação que o Senhor teve pela vida de Amazias. É interessante, Amazias, nos versículos 1 a 4, nós temos um resumo muito importante da vida desse rei. Agora, sobre o reinado dele, que é o 9º rei de Judá, é importante nós destacarmos que o seu nome, Amazias, significava Jeová fortalece. E ele era filho de Joás e reinou em Jerusalém durante 29 anos. Assim que se firmou no trono, ele matou todos os que tinham participado do assassinato do seu pai. Entretanto, é interessante esse detalhe, ele deixou vivo os filhos desses assassinos. E isso porque ele obedeceu à lei do Senhor, lá de Deuteronômio 24:16, dizendo, nessa lei se diz que os filhos não carregam os pecados dos seus pais. Em terceiro lugar, destacamos ainda na vida de Amazias, que ele conseguiu reunir um grande exército e derrotar o povo de Edom. Mas, ao levar os ídolos dos edomitas para Jerusalém, ele queimou incenso e os adorou. Ah, querido amigo, com isso, a ira de Deus se acendeu contra ele e contra o povo de Judá. E então, cheio de orgulho, entendendo que estava fazendo um bom reinado, ele desafiou o rei Jeoás, que nós acabamos de ver no capítulo 13, para uma guerra. E Deus o entregou nas mãos dos israelitas, que invadiram Jerusalém, causando um grande estrago, como consequência desse pecado de adorar os deuses edomitas. Uma conspiração foi
o final da vida de Amazias. Através dessa conspiração, ele teve que fugir para Laquis, onde finalmente ele foi assassinado. Uma segunda lição, então, a ser aplicada em nossa caminhada cristã, pode ser vista exatamente nessa arrogância de Amazias ao eliminar os seus adversários. Quando eliminou vários dos seus adversários, ele se encheu então de orgulho, de arrogância, o pecado de soberba inundou seu coração e ele desafiou os seus irmãos, o rei Joás de Israel. Versículos 5 a 10 nos contam exatamente essa situação. E com isso, então, Deus o puniu de uma maneira muito grande, muito específica, fazendo com que ele fosse derrotado e fazendo, então, com que o povo de Judá sofresse as consequências de ter um rei tão orgulhoso quanto ele. Uma terceira lição, nos versículos 11 a 16, essa lição que espero em Deus você possa adaptar, incluir, aplicar na sua caminhada cristã, é vista no atrevimento de Amazias, que custou caro para Jerusalém, a cidade santa. Nos versículos 11 a 16, exatamente nós temos um detalhamento dessa punição, dessa situação que Amazias provocou e que custou caro para a cidade de Jerusalém, para os moradores de Jerusalém. Querido amigo, muitas vezes nós agimos de uma maneira imprudente e quando agimos assim, aquelas pessoas que estão ao nosso redor sofrem a consequência da nossa imprudência. A quarta lição que deve ser aplicada em nossa caminhada cristã pode ser vista na armadilha que fizeram para Amazias. Essa é a consequência de uma vida que muitas vezes se distancia de Deus. Fez o que era bom diante do Senhor, mas o orgulho tomou conta. Portanto, ele foi morto pelos seus inimigos. Versículo 17 a 22 nos mostra exatamente isso. O rei Amazias viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Joás. Todas as outras coisas que Amazias fez simplesmente estão colocadas num papel, numa história, no livro dos reis de Judá. E houve conspiração em Jerusalém para matar Amazias, e ele então teve que fugir. Querido amigo, imagine você essa situação. Uma vida que poderia ser uma vida abençoada e abençoadora, pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância, provocou a ira dos seus inimigos, a tal ponto de que foi feita uma perseguição e ele teve que fugir. Mas mesmo assim, não escapou da morte. Lá em Laquis, mataram e o seu corpo então foi levado de volta para ser sepultado em Jerusalém. O filho dele, o filho de Amazias, Uzias, começou a reinar. Ele tinha apenas 16 anos de idade. Mas Uzias nós vamos estudar no próximo capítulo. O que nós temos agora como quinta lição, que deve ser aplicada em nossas vidas, é a vida de Jeroboão II. Nos versículos 23 a 25, nós encontramos exatamente essa vida sendo uma mostra para nós de como não viver distante de Deus. Sobre o reinado de Jeroboão, é importante destacarmos que o seu nome, como aquele primeiro Jeroboão que fez o povo de Israel pecar, tinha o mesmo significado. O povo tornou-se numeroso. Esse é o significado do nome de Jeroboão. Ele reinou, esse Jeroboão II, por 41 anos, sendo 12 desses como corregente do seu pai Joás. Ele foi um dos mais notáveis governantes do povo de Israel. Mas, como sabemos, o reino de Israel não forneceu, na sua lista de reis, nenhum rei que agradou o coração de Deus. Ele conseguiu levar a Israel a ter uma situação de grande prosperidade, realmente uma situação tão boa como nunca fora visto desde os dias de Salomão. Por quê? Porque a promessa de Deus, através do profeta Jonas, no versículo 25, foi cumprida.
Mas com a prosperidade, querido amigo, vieram a imoralidade, a injustiça social e o culto contrário aos preceitos da aliança do Senhor. Portanto, o Senhor foi provocado à ira. Deus é um Deus misericordioso, e aqui nós vemos que ele usou os profetas Amós e também Oséias para que pregassem sobre aquela situação. Mesmo assim, Jeroboão II não andou nos caminhos do Senhor. A sexta lição a ser aplicada em nossa caminhada cristã pode ser vista exatamente através do auxílio divino para com o povo de Israel, usando exatamente o rei Jeroboão. Nos versículos 26 e 27, nós percebemos que o amor de Deus para com o povo, o compromisso de Deus para com o povo, é um compromisso tal que, percebendo os sofrimentos dos israelitas, usou esse instrumento, que não era um bom instrumento, mas enfim era o rei de Israel para aliviar esse sofrimento. A sétima e última lição a ser aplicada em nossa caminhada cristã pode ser vista no amargor do fim de uma vida que considerou mais os seus feitos políticos do que os seus feitos espirituais. Nos versículos 28 e 29, nós concluímos o capítulo 14, ouvindo essas palavras que o autor nos relatou. Todas as outras coisas que Jeroboão II fez, o seu poder e como ele lutou e como ele conquistou de novo as cidades de Damasco, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Feitos importantes, mas feitos políticos, feitos bélicos, feitos materiais. E a vida espiritual. Infelizmente, esse foi mais um dos reis de Israel que andou distante de Deus e levou o povo de Israel a andar distante de Deus. O seu filho Zacarias reinou em seu lugar. Querido amigo, que possamos ver nessas lições exemplos para aplicarmos em nossas vidas, para termos cada vez mais uma vida agradável e satisfatória ao Senhor. Que Deus te abençoe e que te dê capacidade para viver dessa maneira. Um grande abraço e até o próximo programa.